Você sabia que Deus nos enxerga com diferença? As pessoas são diferentes uma das outras para Deus? Por que isso acontece? Vamos compreender nessa conversa que nós vamos ter hoje, nesse momento de oração. Deus fala conosco de acordo com a intimidade que nós temos com Ele. Se não fosse assim, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então Deus, assim como um amigo, assim como um parente, que quanto mais a gente convive, quanto mais a gente conversa, mais Ele responde, mais Ele se coloca também na nossa presença, Deus vai agindo nessa relação de intimidade. Então, que estranho seria se alguém que não tem intimidade com Deus e Deus começasse a pedir coisas para essa pessoa. Já aconteceu isso. Mas geralmente, quando a gente vê algum personagem bíblico, a gente percebe que as pessoas foram caminhando em direção a Jesus e ele foi cada vez revelando mais coisas para elas, pedindo mais coisas para elas, pedindo mais renúncias, pedindo mais comprometimento, e era uma escala proporcional. Conforme as pessoas iam caminhando, Deus ia confiando mais. As pessoas eram fiel no pouco e Deus ia confiando cada vez mais a elas, e elas iam podendo realizar mais obras. Por que eu estou falando isso? Porque existe um personagem que teve uma relação de intimidade com Deus que ela não foi descrita na Bíblia, não foi descrita como eram os momentos de oração, como eram os momentos que esse personagem se colocava na presença de Deus, só que Deus fez uma coisa por ela muito diferente do que pelas outras pessoas. Eu estou falando de Ananias. Ananias vivia em Damasco e Ananias teve um papel muito importante dentro da revelação do plano de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a gente fala sobre a conversão de São Paulo. São Paulo, ele era um judeu que estava ainda vivendo o judaísmo antigo, que não compreendia aquilo que Jesus estava dizendo, não compreendia aquilo que Jesus estava apresentando. Então, tiveram os judeus que ouviram a palavra de Jesus e se converteram e começaram a seguir o cristianismo, começaram a multiplicar aquilo que Jesus ensinava. Mas existiam os judeus que ouviam o que Jesus falava e acreditavam aquilo ser o maior escândalo que já existiu e lutavam contra o cristianismo. Saulo era um deles. Ele, além de lutar contra o cristianismo, ele matava todos aqueles que ele tinha a oportunidade, todos aqueles que estavam contra aquilo que ele acreditava. Então ele conseguia com que todos os cristãos fossem presos, com que eles fossem torturados, com que eles fossem levados ao julgamento e levados à morte. Especificamente, existiam alguns discípulos que Saulo estava querendo muito prender, que ele estava querendo muito finalizar com a pregação deles. E ele pediu cartas para que ele fosse a Damasco e ele pudesse prender esses cristãos e levar eles a julgamento, ou seja, eles iam acabar sendo presos, torturados e possivelmente mortos, tá? Saulo já tinha feito isso várias vezes, já tinha prendido várias pessoas, já tinha matado várias pessoas e ele continuava por esse processo. Só que quando ele foi designado, ele conseguiu ser designado para ir para Damasco, aconteceu uma coisa diferente do que de todas as outras vezes. Como vocês sabem, Saulo estava a caminho de Damasco e ele caiu do cavalo. Ele recebeu um clarão de luz e uma voz que era o próprio Jesus que falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente sabe o desfecho dessa história, a gente sabe da conversão de Saulo, que passa a se tornar Paulo e depois passa a se tornar São Paulo, o grande apóstolo do amor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para o que Paulo fez, mas sim uma parte que fica aí escondida. E eu sei que vocês gostam e vocês me dão um feedback muito positivo de poder enxergar uma parte da passagem que muitas vezes estava oculta. Claro, aqui nós estamos falando da conversão de São Paulo, mas existe uma parte oculta que revela uma intimidade que a gente não tem conhecimento. Por quê? Como eu falei, Saulo tinha ido a várias cidades, prendido várias pessoas, matado várias pessoas e nada acontecia. São Paulo não estava rezando pela sua própria conversão, ele tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo. Então ele não tinha, através dele mesmo, um acesso de intimidade com Jesus para que Jesus pudesse agir.
Jesus agiu de forma extraordinária no momento em que se revelou a ele, que falou com ele e que iniciou o processo de conversão. Porém, para onde que Saulo estava indo? Saulo estava indo para Damasco. E quem que vivia lá em Damasco? Se você quiser voltar lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1, é onde os discípulos se multiplicaram, que tinham os 12 discípulos, e foram ordenados mais 72 discípulos para que pudessem servir, para que pudessem realizar os milagres, para que pudessem levar a palavra de Jesus. Um desses discípulos foi Ananias, e Ananias vivia em Damasco. E Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, para torturar os cristãos, e um deles que estava lá era Ananias. Não se sabem quem eram os outros, né? Era uma carta com ali mais de 20 nomes que ele já tinha que ir atrás, prendê-los e levar com ele para julgamento. Mas isso não foi possível. Quem sabe que por conta de uma relação de intimidade que Ananias e aqueles cristãos tinham com Jesus, Jesus deu um basta nessa situação. E claro, Jesus sempre tira um bem maior de tudo isso. Além de dar um basta nessa situação dos cristãos serem perseguidos por Saulo, também fez com que Saulo fosse convertido, com que Saulo escutasse a palavra de Deus e sem ferir o livre-arbítrio dele. Saulo poderia ter escutado aquilo que Jesus anunciou e mesmo assim ter negado, assim como tantas outras pessoas que conheceram Jesus, que ouviram o anúncio, mas que não quiseram segui-lo. Então, com certeza, aqueles que estavam residentes em Damasco pregando o evangelho foram fundamentais para que acontecesse a conversão de São Paulo. Isso para que nós pudéssemos enxergar que às vezes a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus é fundamental para que as pessoas que vão passar pelo nosso caminho possam também se converter. E aqui eu queria já encerrar chamando a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Quantas pessoas passam por você em um dia, em uma semana, em um ano? Muitas pessoas passam por nós e não mudam nada, não acrescentam nada na vida. Mas existem pessoas que são tão comprometidas com o Evangelho, que são tão comprometidas com o amor de Deus, que é impossível passar na presença delas sem que algo mude dentro de nós. Não sei se você já teve a maravilhosa experiência de conversar com alguém e você, ao final dessa conversa, você refletir dizendo, nossa, essa pessoa é diferente. Nossa, essa pessoa acrescentou algo aqui no meu coração que vai ficar por um tempo ainda ecoando. Eu vou precisar digerir as coisas que essa pessoa falou porque realmente me deram palavras de vida eterna, que era aquilo que Jesus pedia para que fosse multiplicado. Então, que nós possamos ser como Ananias e possamos ser como os discípulos que estavam em Damasco, que nós tenhamos uma intimidade tão maravilhosa com Jesus, uma proximidade tão esplêndida que quando o mal estiver indo até nós, Jesus já vai agir nele muito antes dele chegar na nossa presença. E quando chegar na nossa presença, nós vamos ter apenas que fazer a nossa parte, que é confiar. Porque depois que Saulo ficou cego, ele teve que ir até Ananias. Ananias ficou com medo dele, porque sabia que Saulo era quem perseguia e matava os cristãos, mas ele obedeceu a Deus. E ele foi até Ananias, rezou e Ananias perdeu as escamas e São Paulo perdeu as escamas que estavam em seus olhos e passou a enxergar. Então Ananias foi importante não só para se manter vivo, para manter aqueles cristãos vivos, mas também foi importante para que Saulo perdesse as escamas e se tornasse Paulo e pudesse ser também um anunciador do amor de Jesus. Então, todas as vezes que você ouvir falar em São Paulo, todas as vezes que você ler as cartas de Paulo, lembre-se que teve alguém que fez com que Jesus convertesse São Paulo para que essa pessoa não caísse em nenhuma desgraça, não caísse em nenhum sofrimento. Claro que futuramente essas pessoas podem sim ter sido martirizadas ou passado por algum mal, mas para dizer, quando Deus faz o bem, Ele também superabunda a todas as pessoas que estão à nossa volta. Então vamos deixar com que Ele derrame sobre nós e que Ele também consiga molhar todas as pessoas que convivem e que irão conviver com a gente. Amém?
Obrigado por mais esse momento. Espero que, se tiver feito sentido para você, você possa compartilhar com alguém. É super fácil, super rápido e você pode ajudar a gente a se multiplicar. Porque se eu estou aqui, você está aí, já somos 2. Mas podemos ser mais, podemos ser muito mais. Então vamos multiplicar um pouco de coisas boas, um pouco do amor de Jesus nessa internet que está cheia de coisas ruins. Então eu conto com você. Se você não se inscreveu, se inscreva. Porque nesse mar imenso que é a internet, você não vai me encontrar de novo. Meu canal é bem pequenininho, mas a gente pode estar aqui sempre se encontrando, pelo menos aí uma vez por semana, para ter um momento de oração e para a gente meditar a palavra de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.